perca nenhum dos 4 volumes da coleção Astronomia e Astronáutica, disponível com exclusividade na Amazon. Volume 1, Programa Apollo, O Caminho para a Lua, dividido em 2 partes, disponível também em espanhol. Volume 2, Conhecendo o Sol. Volume 3, As 10 Estrelas Mais Brilhantes do Céu. E volume 4, A Mitologia e as Constelações. E não deixe de seguir Astronomia e Astronáutica no Instagram. Os links estão na descrição desse episódio. No episódio anterior, ouvimos que um fragmento da canelura se soltou e outros começaram a estalar sob a ação do calor. Será que os técnicos conseguiriam reverter essa situação? É o que vamos descobrir nesse episódio. Olá, eu sou Floresberto, apresentador do podcast Astronomia e Astronáutica, e vou levar você nessa viagem. Após o ocorrido com as caneluras ao receber o vidro fundido, não havia dúvida de que o disco ficaria arruinado. Mas, para se saber a extensão dos estragos, seria necessário resfriar o enorme disco de Pirex, pois com isso iriam descobrir se ele poderia sair intacto, numa só peça e sem rachaduras. Assim, fechou-se o disco defeituoso em um forno de recozimento e procedeu-se à baixa gradual da temperatura, que no caso de um disco desse tamanho, demoraria meses. Quando por fim se tirou o disco do forno, os técnicos da Corning ficaram muito animados, pois embora os fragmentos da canelura que se soltaram tivessem ficado incrustados no Pirex, o disco estava absolutamente intacto, provando que se poderia construir um disco de 5 metros de diâmetro. Com isso, um segundo disco começou a ser moldado em 1934, e dessa vez a canelura aguentou e a operação terminou com sucesso total. O disco foi colocado num forno de recozimento, onde ficou por 10 meses. Mas os problemas pareciam não ter fim. 3 meses antes do fim do processo, uma terrível cheia do rio Chemung ameaçou a fábrica da Corning. Apesar dos esforços desesperados do pessoal da empresa para levantar diques com sacos de areia, a água invadiu os subterrâneos e o andar térreo. O forno, onde estava o disco de 5 metros, ficava localizado no primeiro andar e não foi atingido pela enchente. Contudo, os aparelhos que dependiam de eletricidade e alimentavam os instrumentos de controle estavam localizados no subterrâneo, e suas operações foram interrompidas por longas 72 horas. Como faltavam ainda 3 meses para concluir o resfriamento gradativo do recozimento, ninguém podia prever qual seria o efeito dessa interrupção no disco. A essa altura, 7 anos já haviam se passado desde o início do projeto, com quantias fabulosas tendo sido gastas, e ainda não se sabia se o espelho podia ser construído. O resfriamento do Pirex só foi concluído no início de 1936, e para grande alívio dos técnicos da Corning e dos astrônomos, o disco estava intacto e parecia em bom estado. Mas sua qualidade só poderia ser julgada após o exame da oficina de ótica em Pasadena. Cuidadosamente embalado, o disco foi enviado por um trem especialmente preparado, que o transportou desde a costa atlântica até a Califórnia, onde chegou intacto na Sexta-feira Santa daquele ano. Nesse dia, exuberante, dando voltas impacientemente em torno do caixote de madeira onde estava o espelho, como uma criança desembrulhando um presente de Natal, Hale estava feliz. O disco foi colocado sobre uma mesa giratória no ateliê de ótica, uma construção sem janelas, especialmente construída no campus do Caltech.
Motores instalados debaixo da mesa faziam girar o espelho sob os instrumentos de abrasão e polimento, que atritavam de forma imperceptível a superfície, a fim de lhe dar, com uma aproximação de uma fração de milímetro, a concavidade desejada. Precauções extraordinárias foram tomadas para impedir que poeira e outras impurezas do ar contaminassem o espelho. Essa operação durou anos e, enquanto isso, foi preciso pensar na montagem do gigantesco telescópio. No último episódio dessa série, ouviremos como foi o processo de construção da armação e montagem do telescópio, bem como o término do polimento de seu espelho. Eu sou Florisberto, produzi e apresentei esse podcast Astronomia e Astronáutica. Até a próxima viagem.